aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nesse sabadão, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada cheia, viu, meus amigos? Depois de termos tido só 2 jogos na quinta-feira, ontem tivemos simplesmente 12 jogos. 12 jogos e tivemos muito jogo bom, hein? Muito jogo bom, tivemos um excelente Knicks contra Spurs, tivemos um ótimo Clippers contra Magic, Cavaliers e Filadélfia, Thunder e Phoenix. Esse aqui foi bom pra quem torce pro Thunder. Pra quem torce pro Phoenix não foi um jogo muito bom, não. Então pra mim foi excelente. Tivemos um resultado histórico em Miami e contra Blazers. Cara, foi uma rodada excelente. E nesse vídeo eu irei falar sobre cada um dos jogos. Antes, vou só me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Switch TVBR. Se não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum de novo. E se puder deixar o like, clica no joinha que ajuda muito no nosso engajamento. Fechou? Vamos lá, começando com Golden State Warriors e Charlotte Hornets. O Golden State venceu fácil o Hornets fora de casa por 115-97. Vitória tranquilinha, tranquilinha. O Curry jogou muito bem, 23 pontos, se sentiu em casa. O Stephen Curry, a torcida abraçou o Stephen Curry, até porque ele é de lá, ele é de Charlotte, então jogou como se fosse no Chase Center. Jogou tranquilo. Andrew Wiggins teve mais um jogo excelente, 20 pontos, 8 rebotes, 8 assistências. Andrew Wiggins que nessa sequência de jogos fora de casa do Warriors tem jogado muito bem, cara. Tem jogado muito bem, tem sido uma peça importante pro time. Outro cara que jogou bem ontem, Jackson Davis, o novato, 18 pontos, 8 rebotes, 3 bloqueios. Bom jogo do menino. E importante vitória do Warriors. Com essa vitória, o Golden State se mantém na 10ª colocação, se mantém com uma pequena distância do Houston. E é isso, vitória importante. 39ª vitória do Warriors, 55ª derrota do Charlotte Hornets. Los Angeles Clippers encarou Orlando Magic e mesmo sofrendo, conseguiu vencer por 100-97, graças a ele de novo, Kawhi Leonard. Depois de ter decidido o jogo contra a Filadélfia, o Kawhi decidiu ontem contra o Orlando Magic, faltando ali uns 35 segundos para acabar. Ele matou uma bolaça ali no mid-range, que colocou o Clippers na frente, e essa foi a bola do jogo, porque aí o Clippers conseguiu fechar bem a partida e garantiu uma bela vitória 100-97, 46ª vitória do Clippers. E detalhe, hein? Foi a primeira vitória do Clippers contra um time com mais de 50% de campanha em 25 dias. Fazia 25 dias que o Clippers não vencia um time com uma campanha superior a 50%. Então, o Clippers aí quebrando essa zica de não vencer nenhum time com mais de 50% de campanha. Já o Magic, que fez um jogo defensivo muito bom, só que deixou um pouco a desejar na parte ofensiva, sofreu a sua 31ª derrota. Faltou ataque ontem pro Magic, viu? A defesa apareceu no quarto período, por exemplo. O Magic limitou o Clippers a só 15 pontos, pô. Então a defesa foi bem, mas faltou ataque. Ontem faltou ataque pro ótimo Orlando. Detroit venceu o Washington Wizards por 96-87. Bom jogo do Detroit, e aí vale destacar o Jalen Duren. Foram 20 pontos, 17 rebotes, 3 blocos e 3 roubos de bola para o Jalen Duren. Um detalhe, o Pistons ganhou todos os jogos nessa temporada quando o Jalen Duren conseguiu pelo menos 20 pontos e 15 rebotes. Foram 7 jogos onde ele conseguiu esses números e foram 7 vitórias do Detroit Pistons. E aí, quando você vê que o Pistons só venceu 13 jogos, você vê a importância do Jalen Duren. Dos 13, em 7, o Duren conseguiu pelo menos 20 pontos e 15 rebotes e foi o cara
dessas vitórias. Temporada muito boa do Jalen Duren, inclusive, viu? Tem que ser mais destacado. Pelo Wizards, sim, difícil destacar alguém, até porque o time marcou só 87 pontos, então não tem nem muito o que falar. Essa foi a derrota de número 60 do Washington Wizards. Brooklyn Nets, hein? Olha o Brooklyn. Brooklyn encarou o Chicago Bulls e depois de 3 meses, o time finalmente conseguiu embalar uma sequência de 3 vitórias seguidas. Com a vitória de ontem, por 125-108, o Brooklyn chegou a 3 vitórias seguidas, coisa que não acontecia aí há 3 meses. Destaque de ontem, Dennis Schroeder e Cam Thomas. Schroeder teve talvez o seu melhor jogo com a camisa do Nets, foram 27 pontos, 6 assistências e 7 bolas de 3. Já o Cam Thomas, excelente atuação de 28 pontos. 29ª vitória do Brooklyn, 39ª derrota do Chicago Bulls. Indiana encarou Los Angeles Lakers e conseguiu uma bela vitória, viu? 109-90, belo jogo do Pacers e belo jogo defensivo do Indiana. Criticamos muito a defesa do Pacers, só que ontem a defesa fez um ótimo trabalho. Claro que tem a questão do Lakers ter chutado 16% para 3. O Lakers ontem tijolou tudo no perímetro. Só que isso também aconteceu por conta da defesa do Pacers. A defesa apareceu bem, cara. Apareceu muito bem mesmo, limitou o Lakers a menos de 100 pontos. E Lakers com Anthony Davis, com LeBron, com todo mundo, né? Óbvio, teve ali os desfalques de sempre, Vanderbilt e Gabe Vincent. Gabe Vincent que tá voltando, deve voltar no domingo contra o Brooklyn, mas não jogou ontem. Mas mesmo assim, cara, LeBron e AD, você limitar um time com LeBron e AD a menos de 100 pontos, pô, tem muito mérito aí. Então a defesa do Pacers ontem foi muito bem. O Pacers foi superior durante todos os quartos. No terceiro foi onde o time conseguiu ali dar uma desgarrada, abriu 14. E aí no quarto período só controlou até o final. Além da defesa, vale destacar o ótimo banco do Pacers, principalmente o McConnell. McConnell, de novo, teve uma atuação muito boa e, de novo, provou que é um dos melhores reservas da liga. E também vale o destaque para Siakam e Haliburton. Siakam, 22 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. E o Haliburton, 21 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Bela vitória do Pacers, essa foi a 42ª vitória do Indiana. E a 33ª derrota do Lakers, que encerrou a sua sequência de vitórias. O Lakers vinha de 5 vitórias seguidas, né? Acabou encerrando ontem. Cleveland Cavaliers encarou Filadélfia e, graças a uma ótima atuação de Evan Mobley, venceu por 117-114. O Mobley, além dos 20 pontos e dos 11 rebotes, ele conseguiu 2 blocos e no finalzinho ele matou uma bola de 3 crucial para a vitória. Uma bolaça de 3, clutch pra caramba, e foi o grande nome dessa 45ª vitória do Cleveland. Além dele, vale o destaque para o Niang, foram 25 pontos vindo do banco. Niang muito bem. Donovan Mitchell, que jogou ontem, não foi bem, 1 de 7 para 3 pontos, mas conseguiu contribuir ali com um bom número de assistências, foram 8 assistências para ele, mas não brilhou. Quem brilhou mesmo foi o Evan Mobley. Já o Sixers sofreu sua 35ª derrota. Miami Heat encarou o Portland Trail Blazers e fez história. Miami meteu 142-82, exatamente. 142-82, 60 pontos de vantagem. 60 pontos, assim, foi um massacre e esse foi o maior placar feito na história do Miami Heat. Vitória histórica para o Miami, 40ª vitória do time na temporada e 55ª derrota do Portland Trail Blazers. O destaque desse massacre, Bam Adebayo, foram 21 pontos, 12 rebotes e 9 assistências para o Bam Bam. Oklahoma encarou o Phoenix Suns em casa e mesmo sem ter o Shai, que segue fora aí por lesão, o Thunder venceu e venceu bem por 128-103. Contar rapidinho a história do jogo. Primeiro quarto foi bem equilibrado, tivemos ali 4 empates e 9 trocas de liderança.
no primeiro quarto, realmente um equilíbrio muito grande, só que no fim o Thunder conseguiu fechar a parcial, vencendo por 34-32. No segundo quarto foi onde o Thunder conseguiu dar uma boa desgarrada, em 4 minutos o time conseguiu abrir 10 pontos de vantagem e fechou a parcial vencendo por 36-27 e levou 11 de vantagem para o intervalo. No terceiro quarto, o Thunder abriu ainda mais no momento que o Galo toca, o Galo canta aqui na casa dos meus pais, tem um Galo aqui, acabou de cantar. Galera aí que torce pro Atlético Mineiro, comemorem! É Galo, porra! Brincadeira. Seguindo, no terceiro quarto, o Thunder desgarrou ainda mais, conseguiu abrir 21, e aí no quarto período, protocolar, vitória tranquila, jogo muito bem controlado até o fim. 51ª vitória do Thunder, 31ª derrota do Phoenix Suns, que é o time mais inconsistente da liga. O Phoenix Suns é um time que perde pro Spurs sem o Wembanyama, ganha do Denver no Colorado e perde pro Thunder sem o Shai. Esse é o Phoenix Suns de 2024. Brincadeira, velho. Não tem como confiar nesse time. Não tem como. Já o Thunder, vale destacar a coletividade, né? O Josh Giddey foi o destaque ali com 23 pontos, só que o Thunder teve 7 jogadores com dígitos duplos de pontos. Então a coletividade foi aí o carro-chefe do Thunder nesse jogo, nessa ótima vitória contra o Phoenix Suns. Por falar em Spurs e por falar em Wembanyama, Spurs venceu ontem, cara. Venceu o New York Knicks por 130-126 num jogo que ficou marcado pela dominância do Wembanyama e pela genialidade do Jalen Brunson. O que esses dois fizeram ontem foi brincadeira. Foi brincadeira. Que duelo que tivemos ontem entre Wemby e Brunson, e no fim deu San Antonio 130-126. Vamos lá. O Spurs iniciou o jogo melhor, conseguiu engatar um bom ritmo no primeiro quarto e venceu a parcial por 38-25. No segundo quarto, o Knicks não conseguiu se ajustar, não conseguiu consertar os problemas e acabou sendo ainda mais amassado. O Spurs chegou a aumentar a vantagem para 21 e foi para o intervalo, vencendo por 74-57, só que na volta do intervalo, aí o jogo virou. O jogo virou graças ao Jalen Brunson. O Jalen Brunson, no terceiro quarto, meus amigos, explodiu para 24 pontos. 24 pontos no terceiro quarto. Ele foi simplesmente imparável. Ele chegou a empatar o jogo, só que no finalzinho ali, o Wembanyama, que foi o único do Spurs que jogou bem no terceiro quarto, ele conseguiu ali fazer o Spurs levar ainda 3 pontinhos de vantagem para o quarto período. Mas nesse ponto, o jogo já havia mudado totalmente de figura. Totalmente. O Knicks voltou para o jogo graças ao Brunson. No começo do quarto período, o Spurs deu ali uma leve desgarrada, conseguiu abrir 12 pontos de vantagem, só que o Brunson colocou o Knicks de novo no jogo, cortou a diferença para 1 e logo na sequência virou o jogo, conseguiu colocar o Knicks na frente. O Wembanyama empatou logo em seguida. O Brunson voltou a colocar o Knicks na frente, só que de novo o Wembanyama apareceu, empatou o jogo e depois que o McBride errou o último arremesso, o jogo foi para prorrogação. E aí na prorrogação não teve Jalen Brunson para salvar. O Knicks não conseguiu superar o Spurs foi melhor do que o Knicks. O Wembanyama apareceu muito bem ali com a bola de 3, importantíssima. O Trey Jones fechou bem a prorrogação e o Spurs saiu com a sua 18ª vitória. Já o Knicks sofreu sua 29ª derrota. Destaques do jogo, Wemby e Jalen Brunson. Wemby meteu 40 pontos e pegou 20 rebotes. O cara meteu um 40-20. Ele se tornou o primeiro calouro desde Shaquille O'Neal a conseguir isso, a conseguir um 40-20. E assim, cara, é bizarro o Wembanyama. É bizarro o que esse moleque consegue fazer. E não é como se ele tivesse enfrentado um Zé Ninguém. Não, ele encarou o Knicks. O Knicks, que briga por mando de quadra no leste.
Esse foi o adversário do Wembanyama. E ele vai lá e mete um 40-20, assim. Não sei nem mais o que falar sobre esse moleque. Assim, não tem muito o que falar. É um monstro, é um fora de série, é um fora da caixa, é um gênio, é um monstro. O senhor Victor Wembanyama, assim como o Jalen Brunson também é um gênio. Cara, 61 pontos. 61. Ele ficou a uma sexta de se tornar o jogador do Knicks com mais pontos em um só jogo na história. Ele marcou 61, o Carmelo marcou 62. Com uma sexta, ele superava o Carmelo. Sim, cara. O Jalen Brunson, ele é absurdo, cara. Ele é absurdo. E na minha visão, o Jalen Brunson, ele tem tudo para se tornar o maior jogador do Knicks nessa era moderna. Obviamente que o Ewing tem o seu nome cravado na história do Knicks, não tem como questionar isso, mas pelo que o Jalen Brunson tem feito desde que chegou em Nova York, eu acho que considerando a era moderna, não a época do Patrick Ewing, mas considerando a era moderna, o Jalen Brunson pode se tornar o maior jogador do Knicks. Eu acho que o torcedor do Knicks considera o Carmelo o melhor, o maior dessa era moderna, mas eu acho que o Brunson ele tem totais condições de superar o Carmelo Anthony, porque o que ele tá jogando e a forma como ele se identificou com a torcida, não sei, cara, eu tenho uma expectativa muito alta pro Jalen Brunson. 61 pontos, gente. 61. Inacreditável. Tem que estar em um dos times ideais da temporada, viu? Não sei quem é que vai sair, mas o Brunson tem que estar em um dos times ideais da temporada. A temporada dele é simplesmente gigantesca. Gigantesca. Em homenagem, tô até aqui com o boné de Nova York, só pra homenagear. Nem foi a intenção. Peguei o primeiro boné que apareceu. Vamos lá. Minnesota venceu o Denver Nuggets no duelo dos líderes, né, do Oeste. Minnesota venceu por 111-98. Baita jogo do Minnesota, inclusive, viu? Grande atuação do Minnesota, conseguiu se impor contra o Denver no Colorado, o que é muito difícil. A defesa fez um trabalho excelente, limitou o Denver a menos de 100 pontos. E, de novo, no Colorado, muito importante frisar que o jogo foi na casa do Denver. E, ofensivamente, o trio Anthony Edwards, Mike Conley e Rudy Gobert brilhou. Os três combinaram para 69 pontos. 69 pontos. Jogaram um absurdo. Jalen McDaniels apareceu muito bem com 17. E, pô, a defesa... Absurda a defesa, cara. Absurdo o trabalho defensivo do Minnesota. Vitória importantíssima que recoloca o Minnesota na liderança. E detalhe, se por acaso a temporada terminar com Minnesota e Denver com campanhas iguais, o Minnesota fica na frente por conta do duelo direto, por conta do confronto direto. O Minnesota vence aí no critério de desempate. Então a vitória de ontem foi muito importante para o Minnesota, visando terminar com a seed 1 aí do Oeste. Grande vitória, grande resultado. Para fechar os últimos dois jogos, Houston Rockets não para de ganhar e ontem a vítima foi o Utah Jazz, venceu por 101-100. Grande jogo, mais um, né? Grande jogo do Jalen Green, foram 34 pontos no jogo, sendo 30 no segundo tempo. O que o Jalen Green jogou ontem no segundo tempo foi uma barbaridade. O oitavo jogo dele com pelo menos 25 pontos marcados. Assim, um absurdo o Jalen Green. E o Fred VanVleet foi crucial para a vitória, hein? Além dos 22 pontos, ele matou uma bola de 3 ali nos últimos segundos, que foi, assim, foi importantíssima. Talvez tenha sido a bola do jogo para o Houston. Jogou muito. E com essa vitória, o Houston segue na caça do Golden State, chega a 38 vitórias e chega a 11 vitórias seguidas. 11 vitórias seguidas. Esse Houston, te falar, hein? Nada contra o Warriors, tá? Nada contra o Warriors. Mas o Houston merece demais uma vaga no play-in. Vai ser uma crueldade se o Houston ficar fora do play-in. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Merece muito, cara. Merece muito. Sem o Şengün,
merece demais, merece demais. E para fechar, Dallas e Kings. O Dallas visitou o Kings lá em Sacramento e conseguiu uma baita de uma virada. Mesmo chegando a perder por 15 pontos, o Dallas virou e venceu por 107-103. Vamos lá. O Kings começou melhor o jogo. O primeiro quarto do Kings foi muito bom. O time foi bem agressivo, conseguiu ter uma eficiência muito alta, cometeu pouquíssimos turnovers. Na verdade, eu nem sei se cometeu turnover no primeiro quarto. Foi um primeiro quarto muito limpo do Kings e o time fechou, vencendo por 34-26. No começo do segundo quarto, o Sacramento chegou a estender para 15, só que aí Luka e Curry apareceram. Os dois foram bem ali no segundo quarto, conseguiram recolocar o Dallas no jogo e o jogo foi para o intervalo com apenas 9 pontos separando as duas equipes. No terceiro quarto, vimos um jogo simplesmente horroroso, a verdade é essa. O terceiro quarto foi intragável, as duas equipes foram patéticas no terceiro quarto. O Dallas cometeu 4 turnovers e chutou só 33%, um aproveitamento pífio, e o Kings cometeu 6 turnovers. Foi uma coisa horrorosa e o placar não mudou, a diferença não mudou, continua ali 9 pontos, só que no quarto período o senhor Kyrie Irving resolveu jogar. O Kyrie, que vive um momento espetacular na temporada, explodiu para 14 pontos no quarto período e conseguiu liderar a virada do Dallas. Importante destacar uma bolaça de 3 que o Exum matou ali no final, bolaça de 3, mas o Kyrie foi o cara da virada. Foi o cara, colocou o time nas costas e conseguiu fazer o Dallas vencer. Importante dizer que o fechamento de jogo do Kings foi uma tragédia. Sabe quantos pontos o Kings marcou nos últimos 5 minutos, jogando em casa? 5 pontos. 5 pontos nos últimos 5 minutos. Assim, uma coisa patética. Kings deu uma bela de uma derretida no final e saiu com a derrota. No fim, Dallas chegou à sua 6ª vitória seguida, a 44ª na temporada, e o Kings sofreu a sua 31ª derrota. Destaques do jogo: Curry e Luka. Foram 30 pontos, com 68% de aproveitamento para o Curry, mais um jogo excelente, e o Luka flertou com triple-double, 26 pontos, 9 rebotes e 12 assistências, e de quebra meteu um trash talk no final do jogo, né? No final, o Luka, ele apontou ali, eu acho que era pro Divac, e falou, pô, ele deveria ter me draftado. Lembrando que na época do draft, o Kings poderia ter draftado o Luka e preferiu draftar o Marvin Bagley. E aí o Luka fez questão de lembrar esse fato. Ei, Luka Doncic, meu menino é entretenimento puro, não tem jeito. É isso, rapaziada. Esses foram os jogos de ontem, esses foram os 12 jogos de ontem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar a opinião de vocês sobre os jogos. Não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante, de se inscrever no canal. E pra galera aí que não quer perder nenhum jogo da temporada, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar o League Pass. É a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada, e usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, você consegue se cadastrar no League Pass com todos esses benefícios. Então não perca essa oportunidade, garanta já o seu League Pass e divirta-se, meu bom. É isso, nos vemos mais tarde com mais conteúdo, grande abraço e tchau, tchau.